Vamos começar mais um Entre Fraldas e Negócios. E hoje eu tenho uma convidada, gente, ilustre. Ela é a maior designer de interiores de Campinas. Na verdade, não de Campinas, né? Do Brasil inteiro, porque essa mulher viaja pro Brasil inteiro fazendo projeto. E eu tive a honra... Não, agora eu preciso até contar pra vocês. Que quando eu via ela, eu falava, gente, um dia eu quero ser rica pra fazer um projeto com ela. Eu quero ser rica, porque, nossa, a mulher tem uma cara de metida, chique e um bom gosto nojento. Ai, adoro ela, cara de rica. E daí, ela que foi a designer do nosso podcast, da minha casa inteira, ou seja, venci na vida. E hoje eu trouxe Isis Marion, para vocês conhecerem, terem a honra de conhecer essa pessoa que não é metida, mas que é maravilhosa, um ser humano incrível por dentro e por fora. E ela tem uma varinha mágica, assim, que ela transforma ambientes, e não só em beleza, mas em energia também, porque ela é leve, ela é empreendedora, ela é empoderada, ela é bem resolvida, ela é alta astral, ela é bem sucedida. E trouxe para inspirar todo mundo que tá aqui, porque todo mundo merece uma inspiração dessa na vida. Isis, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Todo esse prestígio, e agora eu já tô me achando, né? Toda essa descrição, meu Deus do céu. Pode se achar agora que é sim. verdade. Agora eu gostei, viu? Agora eu que tô inspirada. Isis, conta, se apresenta para todo mundo, conta sobre você, que na verdade você não começou no design, né? Não Então comecei. conta pra gente. Bom, eu sou Isis Marion, designer de interiores atualmente, já fui farmacêutica, sou mãe da Eva, sou esposa, sou empreendedora, sou transformadora de vidas, né? Que eu acho que o meu propósito de vida foi esse, quando eu escolhi deixar o mundo da saúde, né? Era curar as pessoas através dos ambientes. Então, esse sempre foi o meu propósito. Eu já tive, assim, muita... Desde criança eu tinha esse senso estético bem aguçado, né? Então eu olhava para uma pessoa e já pensava, nossa, se mudasse isso nessa roupa, ou no cabelo. Eu sou essa pessoa que olha para uma coisa, eu já faço um scanner. Então, assim, sempre busquei essa coisa da transformação, ou de harmonizar, literalmente, assim. Ai, tal coisa ficaria melhor. Então, quando eu chego no ambiente, eu falo, nossa, tal coisa seria muito melhor se fizesse uma pequena mudança aqui. Ou, nossa, aqui não tem jeito, precisa mudar tudo. Bom, agora que você já me conhece, né? E assim, conviveu comigo, essa fama de metida eu tenho desde pequena. E as pessoas sempre falaram, tipo, depois que elas me conheciam, gente, você é muito divertida, você é muito legal, mas eu achava... Então, assim, eu até preciso analisar, né? O que é essa minha postura que leva a isso, mas é muito engraçado, porque isso foi recorrente durante a minha vida toda. Essa questão de parecer uma pessoa, né, metida e tal, e todo mundo achar que depois, no fim, graças a Deus, vê que não é. Mas o propósito, né, da alteração, eu quis fazer farmácia para trabalhar com cosméticos, né? Também com a área de saúde, mas realmente não me encaixei, porque eu queria mesmo era fazer essas transformações que eu te falei, que eu olho uma coisa e quero mudar, né? E agora, felizmente, eu consigo fazer muito isso. E acho que a gente pode até levar esse assunto de várias formas, né, aqui no podcast. Desde como começa um processo, né, de mudar um ambiente, até tipos de ambientes que a gente faz. Aí agora a gente vai definindo o que a gente vai querer falar. Na verdade, eu não posso ver a Isis, gente, porque eu já arrumo alguma coisa para ela poder modificar, né? É verdade. Eu acho isso ótimo, Gente, e assim, eu acho que essas transformações no ambiente transformam muito a energia do local, né? O que você fala, assim, sobre a energia do ambiente, como que essa energia transborda no ambiente? Assim, eu não sou especialista, né, em coisas energéticas de fato, como pessoas que fazem radiestesia, né, técnicas para isso, mas como já são assuntos que eu gosto muito, eu tento, no meu entendimento, assim,
da minha profissão, olhar o que está em desarmonia. Eu acho que, assim, colocando harmonia nos ambientes de forma equilibrada, isso já traz uma nova energia. Então, às vezes, um ambiente que está muito escuro, ou está sem ventilação, tá, né, sem a iluminação adequada, sem a organização, layout, fluxo. Então, a gente estuda tantas coisas para um ambiente, seja pequeno, grande, comercial, residencial, você já vai trazendo uma nova energia para, assim, de forma até inconsciente, isso já vai acontecendo Sim. quando a gente muda isso num projeto. E daí, às vezes, eu conto com técnicas, né, de outros profissionais para ajudar nisso, porque eu acho importantíssimo. Que a partir do momento que você entra num ambiente que está harmônico, tá bonito, tá agradável, tá organizado, tá limpo, sua vida já muda. Muda. Né? Já muda, assim, e muda às vezes até a sua rotina. Às vezes você não usava um ambiente da casa, ou às vezes no seu, né, que nem aqui no espaço. A gente vê que se você vai organizando, vai deixando bonito, as pessoas querem fazer uso daquele ambiente. Então, isso que eu acho fantástico, né? O ambiente tem que nos servir. Então, esse que é o foco. Você tem que ter um ambiente que está ali para você usar. O foco não é o ambiente, é o ser humano que vai usar aquele lugar. E segundo o Alex, você transformou a nossa casa em um lar. Então, essa é a grande diferença. Porque muda, né, o uso. Muda o uso, muda... A convivência, né? Fica Pessoas, gostoso, fica lá, né? E às vezes é engraçado porque foi legal você falar dos homens, porque tem muito homem que fala, nossa, mas eu acho que o nosso quarto tá ótimo, por exemplo. Né? Vai fazer um quarto de casal. Eu falo, nossa, não tá. Você não sabe que é ótimo, sua vida pode ser muito melhor. Você vai até amar mais a sua esposa. Daí fala, não, tá ótimo esse lençol, essa cama, a luz. Eu penso, meu Deus, eu preciso provar para ele. Então, quando eu consigo, né, transformar, provando, a pessoa fala, meu Deus, realmente, como que eu vivia naquele quarto antes? Né, os homens, eles precisam testar para realmente comprovar. É muito legal, porque muda a vida. Só que eles ficam chatos depois, tem que tomar cuidado. Porque daí não quer começa mais... Começa a ficar exigente, começa, porque coisa boa todo mundo quer, né? A gente não gosta de retroceder jamais. Não gosta. Ô Isis, você, assim, é muito pra frente, muito empreendedora, você brilha. E como é que foi trazer a maternidade para sua vida? Nossa, esse é um assunto, assim, que eu poderia falar dias aqui. Todo mundo da minha família sempre pensou, eu sempre quis ter filho, quando era adolescente, falava, até brincava, que até as trigêmeas, eu tinha o nome das trigêmeas. E aí depois fui me tornando uma mulher muito empreendedora, realmente, né? Quando saí da farmácia, tive o meu ateliê das coisas infantis, trabalhava muito, fazia as feiras em São Paulo, criava todos os produtos. E calma, assim, gente, é que antes, ela é uma artista plástica, esqueci desse detalhe. Esses quadros daqui, ela que fez, na mão, assim. Então, ela é uma artista real. E você tinha um ateliê disso? Uma arteira, acho, né? Porque todas as mulheres da família, né? Minha irmã é designer de joias, minha mãe era estilista, hoje tem, né, a loja de decoração. Então, acho que já tá no cerne, né, da família, essa questão, assim, mais da beleza, da arte, das coisas manuais. Mas eu comecei, então, a trabalhar muito, né? Resgatando lá o nosso assunto de filho. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui abandonando a ideia de ter filhos, né? E pensava assim, gente, como que dá para ter filho? Uma mulher que trabalha tanto, como que esse povo faz para ter um filho e continuar, né? Empreendendo e tendo sucesso e aumentando e, né, e prosperando. Eu falava, não tem condição, imagina, jamais daria conta. Não tem. E aí, na minha família, todo mundo, já por eu ter esse perfil, né, de trabalhar muito e tal, ai não, a Isis não tem perfil para ser mãe. Imagina, ela não vai ter filho mesmo, porque não tem nada a ver com ela. Nossa, nem imagina, sempre era esse assunto. E aí as pessoas começaram a saber que eu não queria ter filho. E eu engravidei sem planejar. Né? Depois de anos de casada já, e
meu marido, sabendo que eu não queria ter filho e tal, concordou, muito a contragosto, né? Tipo, não, eu vou casar com você mesmo assim, eu te amo, mesmo você não querendo ter filho, mas é o sonho da minha vida. Eu falei, mas eu tô deixando claro, hein? Depois você não muda de ideia no meio do caminho. E aí, engravidei usando o anel. E quando eu descobri, para minha surpresa, foi muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu ia ficar assustada, oh meu Deus, e agora? E já veio numa fase da minha vida, né? Mais velha, que eu engravidei com 37 anos. E aquilo foi, assim, uma bênção, uma coisa, assim, um estado, que daí já Que nem começou, você né? imaginou que você desejava tanto. Imagina, foi um negócio. Eu juro, eu falava pro Vinícius, parece que sai uma luz de dentro de mim depois que eu tive, que eu fiquei grávida. Foi uma coisa assim impressionante o tanto que eu me transformei. E a gravidez pra mim realmente assim, não tô falando pra ficar floreando aqui, mas eu não passei mal nenhuma vez. Eu tive problemas, foi na época de Covid, assim, de família, coisas mais psicológicas, né, assim, emocionais, de coisas não tão felizes. Mas eu me sentia outra pessoa, assim, eu fiquei bem melhor. Pena que não dá pra ficar grávida o resto da vida. E aí, quando ela nasceu, como meus pais, né, ficaram internados e quase morreram, acho que isso interferiu bastante na questão emocional, ela nasceu prematura, porque a gente não conseguiu descobrir o motivo. Então, não tinha nenhum problema, estava tudo ótimo, de repente, minha bolsa rompeu e ela nasceu no mesmo dia. No dia seguinte do chá de bebê, inclusive. E aí a gente... Falei, meu Deus, e agora? Aí foi um mês de UTI, aquela loucura, assim, eu não saía do hospital, ficava lá das 6 da manhã, nunca imaginei, né, que eu fosse ser essa mãe coruja. Ficava das 6 da manhã às 11 da noite, levava meu laptop, continuei trabalhando o que dava, né, lá na recepção. E aí, quando ela saiu, aí sim começou, né, o meu pós-parto de verdade. E aí eu tive 2 arquitetos que pediram demissão, assim, 10 dias depois dela ter saído do hospital. Eu pensei, meu Deus, E sabe agora? sabe aquela coisa que eu pensava, como que a pessoa tem filho e continua, né, com a vida normal? E aí tudo se encaixou. Foi uma coisa assim, chocante de maravilhoso. Ela teve um bercinho do lado da minha mesa, né? Então eu levei ela para o meu escritório, lógico, né? Eu sou autônoma, tive esse Esse privilégio. privilégio, né? E aí os outros arquitetos do escritório também ajudavam. E no comecinho o bebê só dorme, né? Então até 6 meses não tive babá. Mas foi assim, tudo foi se encaixando, a rotina foi ficando equilibrada. Então eu não tenho essa impressão de que o filho me atrapalhou na questão profissional. Lógico, a gente dá uma recuada, Reduz. até porque você precisa se dedicar para essa criança. Eu nem quero passar toda essa, né, essa ansiedade, essa vida acelerada para um bebezinho que acabou de nascer. Mas eu não senti. Foi uma coisa tão diferente do que tinha na minha cabeça e tão diferente de muitas rotinas de muitas mulheres, infelizmente, né? Que não tem essa oportunidade desse período ser tão bom, mas foi surpreendente. Aí eu vi que não dá para não ter filho mesmo. E não mudou em nada a minha vida. Assim, da questão de, ai, nossa, daí eu tive que parar de trabalhar. Então, foi muito bom. E seu puerpério foi leve, então? Foi. Acho que assim, esse período de um mês de UTI, a criança lá, ele já é tão intenso, ele é tão desgastante, que a hora que a criança sai, você já fala, nossa, agora é tudo maravilhoso. Né? Até o que é ruim, você acha que é bom. Então, pode ser isso também, né? É diferente da criancinha que sai bonitinha lá do hospital e vai com a mãe, tipo, pega aquele pacotinho e fala, meu Deus, agora vai. Então, a gente meio que tem uma escola, né, no hospital. Então, você já sabe tudo, você tá sempre amparado. Então, quando você chega em casa, você já fez uma pós-graduação de maternidade. Mas foi muito bom. E a gente tem que pensar que a questão do filho nesse momento também precisa de muito apoio, né? Do pai, da criança, da família. Eu tenho mãe que trabalha até hoje, não podia me ajudar, assim, né? Minha sogra também não podia me ajudar tanto, porque já tinha os outros netos também para cuidar. Então, assim, o marido
presente nessa situação, quando você ainda não quer uma babá desde o comecinho, né? É muito importante, muito importante. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E, ô Isis, o que... Muitas mães acabam falando assim, eu me perdi muito depois que eu tive bebê. Em me identificar, em me reconhecer. Eu me via e não era mais a mesma coisa. Você teve isso? Não tive. E o que você acha que manteve você em não ter isso? Eu acho que, assim, conseguir fazer essa questão do que você fazia antes de ser mãe, né? Como era a sua rotina? Você acordava para ir trabalhar? No meu caso, né? Que continuei trabalhando, até porque ela nasceu antes da hora, então ainda tinha coisas muito em andamento dos projetos, mais a demissão das meninas. Mas eu me programei assim, não vou me deixar abalar por esse momento frágil. Então, como que eu vou fazer isso? Eu sou uma mulher vaidosa, né? Eu tenho uma mãe que acorda com o delineador passado. Então, assim, a minha vida inteira eu vi isso. Então, já era um exemplo para mim. Se eu ficasse em casa com aquela roupa, né? Tipo, uma roupa qualquer, ou de pijama o dia inteiro. Ou, alguns dias eu ficava em casa. Mas não, eu falava, não, agora é o meu horário, eu vou tomar banho. Combinava com meu marido, que horas você vai começar a atender, tal. Então, você vai ficar 45 minutos com ela, eu vou me arrumar, secar meu cabelo, fazer minha maquiagem. E, assim, eu tentei me manter como quando eu não tinha engravidado ainda. Acho que isso já vai deixando você mais normal, né? Não fica aquela coisa, tipo, nossa, agora estou nesse período, e tem que amamentar e dói. Machuca o peito? Machuca. Eu tive 3 vezes mastite. É que você não me conheceu, né? Não conhecia. Você não me conhecia nessa época. Mas depois que a Eva veio aqui, você viu que ela tinha a língua presa. Aí que resolveu, ela continuou mamando certo e nunca mais eu tive. Aí, ó, viu? Nossa, eu nem lembrava disso. Então, é que no hospital, né? Sempre é tudo é normal, né? Tudo é frescura. Não, é que como ela saiu e tava na UTI, né? Então, a prioridade foi outra. Mas eles falavam que tava tudo normal, entendeu? Então, se já tivesse um acompanhamento muito antes, eu não teria passado por isso. Mas, enfim. Então, assim, lógico, aconteceram várias coisas, mas não era uma coisa que era um fardo, né? Era uma coisa que, beleza, tá acontecendo, como vamos resolver da melhor forma, né? Então... Acho que isso, essa questão de se arrumar, de ter uma rotina para você e não achar que você tem que, ir no banheiro e a criança tem que ir junto, sabe essas coisas? Às vezes não tem alguém para ficar, mas assim, a criança vai ficar bem 5 minutos sozinha, você pode deixar lá, sabe? O João Pedro, quando ele amamentou com a língua presa e ele me machucava, e gente, eu achei o máximo. Eu falava assim, que bom que ele tá me machucando. Isso que agora é a dor. Eu posso saber o que as minhas Amei pacientes, sentir sabe? a dor. E daí eu falei, eu já vou resolver. Então deixa eu sentir. Ai, que dor. Porque daí eu tenho que fazer o drama. Porque sentir dor sem fazer drama não tem porquê. Ai, que dor. Por dentro eu tava que da hora. Não acredito. Não, mas você sabe que isso é uma coisa muito legal, né? Eu brincava lá no hospital que a condição sine qua non para uma técnica de enfermagem de UTI neonatal seria ter filhos, porque elas têm que saber o que uma mãe passa, sabe? E agora eu tenho certeza que depois que você se tornou mãe, ainda mais na sua profissão, a coisa é muito diferente. Porque quando a pessoa fala de uma coisa que ela tá passando, você sabe exatamente o que ela está passando. E eu lembro quantos quartos de bebê eu projetei sem ter filho. E eu pensava em muitas coisas, nossa, tem que fazer isso. Depois que eu tive a Eva, os quartos de bebê que eu projetei foram infinitamente mais práticos, mais verdadeiros para o uso, né? Não que não tenha falhas, porque o que eu fiz para minha filha nem sempre é o que você vai fazer para o seu filho. Então, às vezes, a pessoa não faz questão de, não ligo para a poltrona. Eu penso, gente... Pensa nas suas costas, você não vai aguentar, amamentar dói muito. Aí tem a mãe que não vai amamentar, né? Isso foi uma coisa que a gente tava com um dilema de espaço, lembra?
E eu eu fiz falei, você falei, não, colocar. eu não Falei, vou não. ter cadeira de amamentação. Você vai sim. Vai ter, porque eu sei o que é. E de preferência, ela vai ficar na frente da porta, pra na hora que alguém passar, você precisar Você chamar. precisar, porque às vezes, eu, por exemplo, eu não queria ficar o tempo inteiro com o celular, sabe? E com a criança. Até por uma questão, né, energética, que eu sabe muito bem que eu ia falar isso. Mas, às vezes você tá ali, a criança tá dormindo, você não quer ficar com o telefone, mas você precisa de uma água, ou você precisa que alguém arrume seu pé ali, que você não quer se mexer. Coisas assim, parecem tão bobas, mas se Que a sua fazem muita poltrona diferença. fica perto da porta, alguém passou, seu marido passa, você não tem que ligar, você não tem que mandar mensagem, você quer ficar ali com a criança, né? Então, é muito diferente depois que você é mãe. Eu acho que isso serve para todas as profissões. Infelizmente, né? Porque tem mulheres que não vão conseguir ter filhos e tal, não é essa a questão, mas eu acho que depois que a gente tem filho, algum aprendizado melhor você tem para a sua profissão. Porque o seu olhar para a vida, para as coisas, muda também. Não é Muda. só assim, essa questão técnica que a gente está falando aqui. Né? Transforma. É muito diferente. A nossa empatia também com outras mulheres muda, né? Antes, quando você não sabe a importância de uma vida assim, tão, de tantas coisas que você tem que fazer, de tanta atenção que você tem que se doar para um serzinho daquele, você é muito, muito racional com as pessoas, né? Tipo assim, você não tem tolerância. Ah, a pessoa atrasou tantos minutos porque o filho é programar. Aí você fala, gente, não é assim que funciona, entendeu? Na Tá teoria é bom, diferente. Então, é complexo o que a gente passa depois da maternidade, assim, para melhor. Então, eu sempre tento ver o melhor. É desgastante muita coisa? É desgastante. Mas não essa fase do começo aí, pra mim, foi maravilhosa. Dura quando começa a andar. Não, daí fiquei estressada. Aí estressei. Daí ia pegar suas decorações. Não, aí estressei, porque, ai, quer ir naquele chão sujo, sabe? Ai, no meio do restaurante, todo mundo pisa, você sempre quer deixar tudo tão, né, limpinho, bonitinho, daí a criança vai. Não, daí aí o toque da virginiana já, né, não foi mil maravilhas. Não vamos mentir. Mas é bom, né, porque a gente evolui também. Sim. E já percebe que a gente não tem mais controle de Controle nada. de nada. A gente tem que trabalhar isso. A primeira coisa que eu tive que trabalhar na minha maternidade foi não ter controle. Porque tava tudo sempre, tudo calculado, Não, tudo isso certinho. isso é uma tortura, assim, constante de quando a criança nasce. Eu acho que ficar pensando, meu Deus, eu não tenho mais o controle das coisas. Como eu vou fazer isso? Então você tem que se blindar para falar, não, agora então é meu momento de evolução espiritual. Vamos, né, entender que isso veio para eu melhorar. E é assim que vai ser e tentar contornar, porque a gente perde total. E qual que foi, assim, a sua maior dificuldade depois de ter filho? Que você falou, nossa, isso pra mim foi difícil. De tudo. Pode ser relacionado ao trabalho, relacionado a relacionamento, relacionado à relação com a filha, com o que seja da sujeira, dela querer andar, mas o que foi o mais difícil Nossa, até hoje, assim, que você essa falou, pergunta nossa, isso. é difícil. Ah, eu acho que o mais difícil é você. Eu sempre tenho a dúvida se eu tô fazendo a coisa certa. Isso pra mim é muito difícil. Muito difícil. Eu demorei, assim, pra entender. Porque quando você acha que você tem muito amor pra dar, né? Ah, o amor supera tudo. Realmente, o amor supera tudo, mas isso é muito romântico. E o meu marido, ele é muito, muito apaixonado, né, pela Eva. Tô falando aqui, meu marido, você conhece muito bem ele. E às vezes eu acho que ele peca pelo excesso, né, e ele é muito mais amoroso, muito mais emocional do que eu. Eu sou muito mais racional, eu sou muito mais, sabe, cartesiana. Ele é muito mais flexível. E ela acaba que vai ficando aquela criança, sabe? Mimadinha, tudo do jeito dela. Então, assim, isso pra mim é o mais difícil. Aí eu sou muito rígida. Será que tô fazendo certo? Ele é muito maleável. Será que ele tá fazendo certo? Então, isso pra mim é a maior dúvida. Como criar essa criança? Né? Esse é a maior dúvida, não, a maior dificuldade, né? Pra mim, esse, desde o princípio, de como fazer. Ah, e uns falam.
Não dá mamadeira logo cedo, porque senão vai largar o peito. E é muita opinião, né? É muita opinião. E hoje a gente tem acesso a muita informação. E você não sabe se a informação tá certa ou se tá errada. Então, eu acho que isso, e você deve receber isso muito aqui, né? Porque a gente fica louca. Porque tem o método de quando a sua avó fazia. Mas agora tem o estudo de não sei o que lá. E então, hoje em dia, na verdade, o que você procurar, você vai achar referência bibliográfica falando que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Não, eu quero achar coisas boas, você vai achar coisa boa. Eu quero achar coisa ruim sobre o mesmo tema, você vai achar coisa ruim. E como para tudo, né? Para tudo. Até para um ambiente. Eu vou lá e projeto uma coisa. Aí outra pessoa vê e fala, mas isso daqui, nossa, nada a ver. Mas você sabe para aquela pessoa o que era bom? O que ela queria para a vida dela, para aquele ambiente, para a rotina dela. Então é isso, é tudo muito personalizado. Assim como numa criação, numa família. Tem a mãe que está o tempo todo em casa e ela pode ver tudo que essa criança está fazendo. Tem a mãe que vai trabalhar o dia inteiro, essa criança vai ficar ou na escola ou com a babá. É outro comportamento. Então é tudo muito diferente de uma mãe para outra. Uhum. E aí eu acho que assim, você tem que fazer o que está dando resultado de felicidade para as pessoas. Então, assim, o casal tava tudo bem, mas a criança já tava começando a ficar chatinha. Então, como que a gente faz? Vamos alinhar. Essa é a minha dificuldade maior. As de toque de limpeza são terríveis. Mas essas daí eu já superei. Depois que a criança lambe, né? A soleira do banheiro. Né? Você esteriliza tudo e de repente você vê a criança, ela tá com a boca na porta do banheiro. Você fala, meu Deus. Agora o João Pedro descobriu a privada. Você virar as costas, ele vai lá na privada, levanta a tampa e... Não, é tenso, né? Isso é muito tenso. Mas eu superei. Agora eu já superei, porque agora ela já sabe. Agora ela vai colar o quê na privada? Ela mesma pede, mamãe, pega um protetor. Ai, meu Deus, tudo errado. Mas, enfim. Bom, limpinha ela vai ser. Ô, Isis, e qual que foi a maior transformação que você teve? Eu acho que essa de que realmente eu era capaz de tudo. Eu me senti uma super mulher. Isso, pra mim, é assim, é um fato. Eu me senti poderosa. Porque, acho que por isso, né? Porque eu achava que a criança ia atrapalhar, né, a rotina. Porque o meu foco era ir trabalhar e fazer as coisas que eu sempre sonhei, né? Deixei de ser farmacêutica para, né, mudar de profissão depois que eu já tinha uma autonomia financeira, né, uma independência financeira. Começar tudo do zero. Aí, nossa, imagina agora ter um filho. Então, assim, na minha cabeça era tudo muita dificuldade para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional. Então, a maior transformação realmente foi essa. Eu pensei, gente, eu dou conta de tudo, né? Não sei se eu sou a melhor mãe do mundo, se eu sou a melhor... Mas, eu tô fazendo o meu melhor. Mas eu me sinto ótima, né? Eu falo, nossa, que delícia. Que bom que eu tive filho. Que bom que eu continuei trabalhando. Que tudo vai se encaixando. E as pessoas entendem e ajudam e compreendem quando você tem as falhas, né? Ou às vezes quando você tem que desmarcar alguma coisa. Então, acho que essa foi a transformação. Eu me senti... Realmente aí eu me senti uma mulher completa, assim, de poderosa, de fazer tudo. Foi mágico. Ai, eu fico ouvindo você falar, tô aqui pensando, eu falo, gente do céu. Pra mim, você sabe que a pediatra tava conversando comigo uma vez que eu falei assim, o João Pedro não tá dormindo muito bem à noite. Só que eu nunca tinha reparado quantas vezes o João Pedro acordava à noite, porque eu não ligava. Eu ia só, trocava de lado e ia dando mamar pra ele. E daí minha mãe dormiu comigo e falou, Flávia, você viu que ele acordou 9 vezes essa noite? Senhora. Eu falei, ela começou a contar às vezes. Eu falei assim, meu Deus, será que ele acorda tudo isso? Daí outra noite minha mãe dormiu comigo de novo. Contou de novo. 8 vezes. Eu falei, nossa, ele tá acordando muito, né? Daí eu fui levar pra pediatra. Ela pegou e falou, olha, Flávia, tá tudo bem. Ele tá ganhando peso, tá mamando bem, tá vendo aleitamento exclusivo, então não tinha nada. E a gente achava que ele não tava nem mamando, acordando de madrugada, de fome. Era de aconchego, porque eu sou apegada. Mas vamos um problema de cada vez. E daí, ela pegou e falou assim, mas também depende muito do ponto de vista, né? Você pode pegar e olhar assim,
Nossa, ele acordou 9 vezes à noite. Nossa, ele mamou 9 vezes à noite. Você ficou feliz E daí? em suprir aquela necessidade e não te desgastou? Ela falou, pra mim tem mães que vai estar tudo bem isso. Sim. Nossa, mas pra mim eu acho que tá tudo bem isso. E daí eu peguei e falei, não, isso não é um peso. Porque ele não acordava e despertava, sabe? Sim. Então eu falei, acho que pra mim não tá sendo um fardo. Aham. Mas foi passando o tempo, ele foi crescendo, eu vi que não tava passando, porque foi por volta dos 4 meses que tem aquela regressão do sono, que ele começou a piorar. E daí eu peguei e falei, agora eu vou pra melhorar a qualidade do soninho dele, né? Sim. E daí eu aprendi que eu tinha que deixar ele dormir na caminha dele, no Né? bercinho dele. Eu falava isso pra você. Não, Flávia, põe ele. A pessoa já queria te ensinar, né? Não, e tem o detalhe que eu falei que ele nunca ia dormir na minha cama. Não dá, a gente Esse fala várias detalhe. coisas. A Eva nunca dormiu na minha, porque eu já não quis isso no começo. Mas assim, é isso que eu falo. Para cada mãe é uma situação. E eu percebo, por exemplo, que eu acho mais importante você estar bem, que é exatamente o que a médica falou. Porque esse estresse da mãe, essa insatisfação, passa quase que por osmose para a criança. Ela vai sentir tudo que você está sentindo. Então, se você está ótimo, lógico, depois você percebeu que era ruim para o sono dele. Mas você estar bem com essa atitude harmoniza a situação. Ele ficava feliz, você também. Agora, aquela mãe que também vai ficando muito estressada, muito cansada, ela precisa rever. Porque ela tem que estar bem, para a criança ficar bem. Senão a criança mãe precisa muito também. Vira uma bola de neve. Eu trago isso muito para as mães. Eu falo, não adianta só querer amamentar. Tem que ser bom para os dois, não é só para o bebê. Exatamente. Então, a Isso é gente muito precisa importante. ver e deixar você bem também, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, ainda mais porque o puerpério, querendo ou não, é muito mais difícil, né? É um movimento. Não, com certeza. E você tem vai toda tá uma parte lá. hormonal que você não controla, não é? Estou bem, estou fazendo uma coisa. Não, tem coisa que é incontrolável, né? Às vezes você tem uma vontade de chorar do nada, a pessoa fala, o que você tem? Você fala, nem eu sei o que eu tenho, né? E de repente passa. Você fala, nossa, o que será que era? Não sabe. E você sabe que eu também voltei a trabalhar muito cedo, né? Com 5 dias eu já tava aqui. Então, apesar de ser muito cedo, eu não tinha opção. Então, não dava pra sofrer por aquilo, porque eu não tinha opção. E daí o João Pedro vinha comigo. E eu não tive tanto isso Aí ele também. ficou aqui nessa salinha, né? Daí ele ficou aí. Ainda bem que tava aqui bonitinho, já novinho, né? Novinho, prontinho, esperando ele. Mas a gente pegou e preparou uma estrutura, né? Graças a Deus eu tinha esse privilégio. E, Isis, você conseguiu... que você conseguiu perceber muito, com muita sensibilidade, o que eu queria? Por exemplo, pro quartinho dele. O que você acha, assim, num quartinho de criança, pros pais que vão montar um quartinho de bebê que tá chegando, o que precisa ter, que você acha que é fundamental, assim? Tem vários itens, né, fundamentais, do meu ponto de vista. Mas aí o que eu acho que você pontuou, que eu tive muita sensibilidade, eu acho que é conseguir captar daquela família, daquela rotina, daquela casa, do tamanho do ambiente, né? A gente analisa tudo o que vai ser o ideal, porque assim, toda criança, né? Vai nascer, vai dormir no berço, né? A gente tem, né, o padrãozinho ali. Mas e aí, como que tá aquele lugar, né? É só para essa criança? É para duas, né? Para o irmão mais velho, e a mãe vai querer que o bebezinho já vá para o quarto do irmão, que nem lá na sua casa você falou, nossa, da poltrona, né? Mas a gente tinha outras prioridades, ia ter uma babá, né, que precisaria ficar ali, que nem era da cidade. Então, cada projeto, ele tem as suas particularidades, mas eu acho que, assim, o fundamental, que eu frisei para você, inclusive, que às vezes até um investimento um pouco mais alto, é a questão da luz dimerizável, para que a gente não deixe a criança já nessa rotina nossa de
luzes, LEDs o tempo inteiro, das 6 da manhã às 10 da Isis, noite. isso faz muita diferença. E essa Isso faz luz muita eu diferença uso na nossa até saúde. hoje. É. Então, no horário de noite, vai chegando a horinha de dormir, tudo luzinha Já vai diminuindo, né? baixinho. Como a gente não mora mais, né, no campo, né, a gente tem todos os recursos, né, então não tem mais tão definido esse momento, né, do amanhecer e do anoitecer. Então a gente precisa ajudar, né, essa criança, pelo menos nessa primeira fase, o quanto mais a gente puder deixar essa melatonina regulada, é melhor. Mas eu acho que, assim, uma boa acústica. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas falam, ai, mas e alergia? Não vou colocar cortina, não vou colocar papel, não vou... Tudo que você tem que é mais gostoso, é mais confortável, é que nem uma roupa, né? Tipo, a roupa mais legal. Você não vai ter que passar, você não vai ter que lavar, você não vai ter que ter um cuidado, né, pra usar. Então, eu acho que tem que investir em conforto. Dá mais trabalho? Dá. Você tem que ter manutenção, tem que fazer limpeza adequada, porque assim, só vai dar alergia uma coisa que não tem uma higiene adequada, né? Com uma frequência adequada. Então, eu colocaria sempre tapete no quarto de um bebê. Lógico, existem modelos que vão ser mais fáceis de limpar, menos alérgicos. Às vezes ele até ajuda na poeira circulante do ambiente. A acústica eu acho importante, então essa questão de ter coisas aconchegantes, né, para o ambiente ficar gostoso, a iluminação, que eu já falei, as alturas das coisas para a mãe, né, o conforto da mãe, que é o que a gente falou. Se essa mãe tá bem, essa criança fica bem. Se a mãe tá muito desequilibrada, ela vai passar tudo isso para a criança. Então a mãe tem que ter um lugar para sentar confortável. Às vezes a mãe fala assim, ai, não, mas eu uso a caminha, o que você tá rindo? Eu tô rindo. O que você tá lembrando? Porque, gente, a gente teve que fazer um milagre de espaço, né? E daí eu queria tirar o trocador, lembra? Não, daí eu troco na cama. Eu falei, você tá louca, Flávia? Que troca na cama? Você já vai carregar a criança. Ele não precisa do trocador. Você tem que ter uma altura adequada pra sua coluna. Porque, gente, eu tinha muita dor nas costas de amamentar. Né? Às vezes eu amamentava na minha cadeira do meu escritório, que já é uma cadeira confortável, mas não é uma cadeira de amamentar. Você fica com o pezinho pra frente, a circulação, aqui a altura certa. Tinha dias que eu falava, Vinícius, pelo amor de Deus, compra um Dorflex, mas não queria tomar nada por causa, né, de amamentar. Eu tinha muita dor nas costas e eu tava sempre me policiando pra estar correta, sabe, na posição. Imagina uma mãe que tem que ficar abaixando pra trocar, que não tem uma altura ideal pra você manusear a criança, né? Então tem que pensar na segurança também. Ah, tá alto, então que tipo de trocador a gente vai colocar? Tem que ter um apoio lateral, aí tem que ter uma cama ali de suporte, se alguém for dormir à noite, no meu caso, né, que eu acho que é sempre melhor a criança dormir no quarto dela, daí isso é um assunto muito polêmico, né? Não, mas eu acho também, eu acho maravilhoso. João Cada Pedro. pessoa, Vinícius discorda, né, meu marido, ele acha que tipo, não, é tão pouco, dorme na cama, tão pouco tempo já vai crescer, então cada pessoa tem uma visão, né, mas a outra, a controladora certinho já quer mudar, mas são muitos itens, né, num quarto. Como é que você vai colocar uma luz lateral? Às vezes você, né, vai de madrugada. Você não quer despertar a criança. Então, será que não é legal ter um balizador? Ou você coloca essa luz dimerizável, você liga bem fraquinho, num cantinho, né, uma arandela. E onde você vai acessar isso? Tá próximo de você? Vai ser fácil? Você vai ter que ir com a criança até lá. Então, pensar em todos esses detalhes, que aí eu acho que traz uma leveza para esse momento. Porque até a tomada da babá eletrônica, ela pensou. Mas é isso, eu acho que as coisas ficam difíceis e maçantes e pesadas quando você não tem o ambiente que tá te servindo para aquele momento. Então, se você tem tudo prático, né, tá tudo redondinho, você já vai ter as outras partes, você já vai ter os seus hormônios que estão desequilibrados, você já vai ter o peito que talvez vá doer, que você tá amamentando, já vai ter a madrugada. Então, vamos deixar o resto tudo em ordem, o mais fácil para essa mãe não ter problema. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente sempre tem que pensar que o ambiente tá ali para nos servir. Então, ele tem que estar realmente bem pensado. E aí, a roupa de cama, né, do bebê, que tem que ser sempre muito gostosinha, né? Tem. Ai, muito gente, prática. roupa né, de cama foi uma coisa que eu aprendi com você também.
Que é importante Como... que o seu sono é muito melhor quando Gente, é boa muda a roupa de cama. o sono. Que bizarro, né? Não, e ainda assim, e tem mais uma coisa, né, importante. Às vezes a gente vê os preços, né, das coisas, realmente, o céu é o limite, né, no meu ramo. Mas aí você tem a questão de um material que é natural, falando de uma roupa de cama. Se você for estudar, não sou, né, perita no assunto, não vou ficar me alongando nisso, porque pode ser que eu até fale besteira. Mas eu sei que existe uma vibração energética diferente para cada tipo de tecido. Então, assim, um tecido 100% natural, ele tem uma vibração infinitamente melhor do que um tecido sintético. Então, por exemplo, você tem aquelas blusas de academia que você lava, não precisa passar, né? Aquilo é muito sintético, ele não tem nada da natureza. Zero. Não coloque uma roupa dessa um dia que você está doente, porque a sua frequência vai cair mais ainda. Agora, se você estiver doente, coloque um linho puro, coloque um algodão 100%, que a sua energia já vai melhorar. Então, você imagina você dormindo, você passa metade da sua vida praticamente dormindo. Aí você vai deitar num lençol ruim, que não tem uma qualidade, que não é gostoso pro toque, que não tem uma fibra natural. Faz total diferença no sono. Não é besteira. Mas daí ele vai custar o quê? Ele vai custar bem diferente daquele outro que é sintético, que nem a massa. Você lava lá e põe. Então, assim, às vezes quando a gente apresenta um projeto e apresenta os preços das coisas, o pessoal fala, nossa, que absurdo, o arquiteto, eu nem sou arquiteta, eu sou designer, mas a arquiteta colocou tudo no mais caro. Mas assim, tem que investigar o porquê, né? Isso aqui realmente vale a pena? Qual é o motivo desse valor? Tudo geralmente tem um motivo. Então tem que buscar, porque essas coisas fazem muita diferença no dia a dia. Só que a gente não consegue, né, explicar num projeto todos os motivos de tudo que a gente põe. Mas quando eu consigo, né, sobre cada item, eu explico o porquê daquela escolha. E eu fico feliz de você falar que sua vida mudou. Não mudou. É um investimento de saúde, né? Não é uma coisa que é bonito. Bonito é relativo, né? Porque para você é bonito, para outro é feio. Eu sempre falo isso. Mas o que é bom para você? É isso que a gente busca nos projetos. E se fosse assim, um item essencial na casa que todo mundo deveria ter? Ai, meu Deus! Essa pergunta é uma tortura para mim. São muitos. Ai, não consigo te responder isso, Flávia. Um item? Então, meu Deus! Vamos pensar assim, ó. Antes disso, Nossa, eu tenho uma casa. Você já viu quantos itens são primordiais? Não? Eu tenho uma casa, preciso mudar tudo. Mas eu não tenho dinheiro, vou começar por um lugar. Por onde eu começo? Qual que é o mais importante? Então, isso eu respondo geralmente para os clientes, porque ninguém valoriza o quarto. Ninguém. As pessoas sempre começam, quando elas falam, eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Vamos fazer a sala. Eu quero começar pela área social. Porque quando eu for receber, quantas vezes você recebe com relação a quantos dias você passa no seu quarto? Todos os dias. Tudo bem, eu entendo. A gente quer um lugar, às vezes, para descansar. Chego em casa, eu não fico no meu quarto, eu fico na sala. Mas é sempre assim, prioriza a área gourmet, né? Lógico, precisa priorizar a cozinha. A cozinha é fundamental. Mas assim, se a gente for pensar em decorar, eu começaria pelo quarto do casal, né? Pensando numa família. Porque a gente tem que estar com sono em dia, tem que dormir bem, tem que dormir num lençol bom, com uma iluminação adequada, para você, no dia seguinte, acordar para a vida daquele dia, né? Então, assim, você tem que estar sempre acordando para um novo dia que tudo pode acontecer. Então, você tem que estar ótimo. E onde que você fica ótimo? Na sua cama, a hora que você dorme, que você vai reconectar suas energias, vai descansar. E ninguém prioriza. Ninguém. Todo mundo deixa o quarto do casal por último. E eu fico arrasada. Falo, não, nós vamos começar pelo seu quarto. Você vai ver que depois que você tiver um quarto nota 1000... Você vai ser até mais próspero. Nossa, e vai fazer senhora, o resto da casa. Ganha até mais dinheiro e você já faz a casa inteira. Porque faz muita diferença. E eu fico muito feliz, né? Várias pessoas me dão esse feedback. Porque acham, nossa, não, mas tudo isso no quarto não precisa, né? Não preciso da tomada na altura, não precisa.
Você acha que você não precisa, porque você não tem ainda. E depois faz toda a diferença. E o Então, item? O item do quarto? Não, O item item da da casa, casa? assim, que vale atenção, investimento, que é uma coisa que todo mundo tem que ter, caprichado. Olha, eu não sei se eu vou conseguir um item, mas eu acho que sempre a prioridade é pelo conforto. É o conforto. Então, se eu fosse pensar, eu tenho ali um valor para tudo, né? Eu tenho um X. Eu não investiria no melhor revestimento. Você não deita no revestimento. Ele pode ser lindo, pode ser uma coisa natural, que tem um investimento alto, tem uma energia, né, diferente. Mas priorize o conforto. Então, assim, um sofá que seja muito bom pro que você gostaria, um colchão muito bom. Essas coisas onde você vai permanecer, que você precisa de um conforto. Então, assim, escolha uma cadeira boa, que tenha a ergonomia certa para você sentar todos os dias, jantar, né? E ficar confortável, que não vai prejudicar a sua coluna. Eu acho que conforto é o primordial de qualquer ambiente. De qualquer ambiente. Gostei disso. É uma coisa assim que eu não tinha parado pra pensar. Se você tivesse assim, 2 sofás, um lindo, maravilhoso, e um sofá meia boca, mas confortável. Vai no confortável. Não vai no confortável? Vai no confortável. Mas ele não é tão bonito. Ah, mas a beleza não vai te trazer esse conforto que você precisa no Você dia a capricha dia. no resto em volta do sofá. Põe Você uma dá almofada. você dá um jeito de camuflar ele, né? A decoração tem essa. Aí você volta o seu olhar para outra coisa. Às vezes a pessoa não quer trocar tudo quando eu faço ambientação, né? Ai, mas isso aqui eu quero manter. E não tá tão legal? Tira de cena, mas dá atenção, vai ficar ali. Mas então nós vamos chamar atenção para outra coisa. E às vezes a pessoa me chama e fala assim: eu odeio tal coisa. Eu falo: gente, mas isso tá tão bom. Eu achei isso daqui muito pior. Então, assim, às vezes é mudar uma cor, mudar uma coisa de lugar, você já resolve o problema, né? E cada um tem uma visão, né, do que tá ruim e do que tá bom. Então, é isso. Cada pessoa vê de um jeito, mas tem que analisar, né? Tá ruim por quê? Porque não é confortável? Então troca. Então não tem solução. Mas se é só porque não tá bonito, a gente dá um jeito. E agora me fala assim, dos seus clientes que você vê na prática, o que geralmente todo mundo acha que é fundamental e é completamente desnecessário? Nossa, você tá judiando das perguntas pra mim. Deixa eu ver. Nossa, Flávia, que são projetos tão diferentes. Cada pessoa tem uma vida, né? Eu atendo tantos tipos de clientes diferentes, né? Tipo, casados, solteiros, homens, mulheres, às vezes casa dos avós. Eu não sei te falar. Não tenho. Depois a gente volta nesse tema, pode ser? Eu vou pensar. O que a maioria, assim, fala? Que você fala assim, não, imagina, isso daqui você não se preocupa, né? Nossa, não sei, Flávia. Não sei. Deu branco aqui de como que eu poderia te responder isso. Eu recebo tantas A porta da casa. tantas perguntas de coisas, assim, Acho que o que eu tenho mais dificuldade é quando as pessoas perguntam, quanto você acha que eu vou gastar? Essa pergunta é muito pior. Eu sou uma delas! Parece que eu tenho uma bola de cristal. Não, essa pergunta é impossível, sem um projeto, né? Porque é o projeto que te dá o norte, né? De mais ou menos. Essa é a pergunta que mais me dá medo no escritório. Quanto você acha que vai custar? Quantas vezes eu já te fiz essa pergunta? Porque é um universo que tem muitas possibilidades, né? Então, a gente tem... Em cada item, coisas muito discrepantes no mercado, né? Do mais barato ao mais caro. E, às vezes, reforma, né?
reforma uma caixinha de surpresa, você projeta uma coisa, aparecem outras no meio do caminho. Uhum. E olha que eu sou bem organizada, né? E faço planilhinha e penso em tudo, até quanto vai custar o puxador, dou esse panorama para o cliente, mas com o projeto pronto, né? Uhum. Agora, só quando, antes de começar, a pessoa já acha que quanto mais ou menos eu quero morrer. Eu falo, gente, o dia que eu tiver essa resposta, não preciso fazer mais nada na vida. Isis, nosso tempo tá acabando. Ai, que pena. Eu achei que eu tava aqui, a gente podia ficar a tarde inteira. Podia. Também eu Podia falo pouco, mesmo, né? né? Falo pouco, né? Ai, a gente quase não gosta de conversar E sobre a esse gente assunto. tem tanto assunto, né? Nossa, e esse Né? é só um, né? Que puxou vários, só. né? Pois é. Gente. Muito obrigada por ter Ai, vindo. que delícia. Eu que agradeço. E eu queria que você deixasse pra mulherada que tá assistindo a gente um recadinho. O que Ai, você quer meu falar Deus. pra elas? Tenham filhos, não se preocupem. Tudo dá certo, tudo se encaixa, né? Não, eu acho isso, é o que eu falei, né? Eu me senti outra pessoa depois que eu tive filho. E parece que minhas coisas só melhoraram. E amei que eu conheci você depois que a Eva nasceu. Foi o presente da maternidade. Minha vida mudou também, muitos aspectos. Também sou muito, muito fã da Flávia. Eu acho que uma das coisas muito importantes era ver também o quanto você era dinâmica e mostrava as coisas o tempo inteiro, assim, sem ficar ensaiando, sem ficar pensando. Isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu sou muito, sabe? Me cobro demais, sempre me cobrei demais. Eu sempre pensava, ai não, tem que fazer isso assim, assim. Eu falava, gente, olha a Flávia, como é que ela faz tudo assim, rápido, que legal, né? Então, assim, foi uma inspiração também para mim, de muita coisa. Mas isso é o que eu mais senti, assim. Para você que tem medo de ter filhos, porque acha que depois sua vida profissional vai mudar, eu diria que sua vida profissional vai ficar muito melhor. A vida como um todo fica muito melhor, Não, né? tudo, né? É demais. Como filha tempero. Não, é uma coisa, assim, é uma luz, né? É uma luz. É uma luz na vida. Que delícia. Então obrigada. vamos marcar outro, tá? Que eu Vamos quero falar muita marcar coisa. outro. E daí, já sei. É. Daqui a pouco, a gente vai ter novos projetos. Nossa, e daí a gente é vai fazer a verdade. cobertura aqui pra vocês. Então tá bom. Mostrando Marcado. toda a transformação. Onde? Amei. Mas a gente vai começar de Não, mas não vai quanto contar você ainda, acha que vai ficar a reforma. Olha lá. Você já me fez essa pergunta. Eu quero morrer. Ai, meu Deus. Mas vamos chegar lá. Vamos. E finalizamos esse bate-papo delicioso com a Isis. E esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios. Até mais.